Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem? O Anderson Monteiro, estamos aqui para mais um vídeo, mais uma meditação, mais um momento com Deus. É muito alegre de estar aqui com você mais uma vez nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, seja o horário que você estiver assistindo esse vídeo. E eu vim trazer mais uma mensagem para nós, mais uma palavra da parte de Deus. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16, um texto que nós conhecemos, todos nós sabemos, todos nós ouvimos falar, e eu quero meditar nesse texto. Eu quero meditar nesse texto hoje para a gente nós analisarmos esse texto e sermos edificados por ele. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então olha só, eu quero frisar muito a fala do apóstolo Paulo, quando ele vai dizer, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Eu quero frisar muito isso aqui nesse vídeo de hoje. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para os romanos e Paulo não é o pastor dos romanos, certo? Paulo não é aquele que está cuidando dos romanos, não é o que plantou a igreja em Roma, mas Paulo ele tem um desejo ardente no coração de ir até a Espanha, de propagar o evangelho até a Espanha. E Roma seria um caminho e ele queria também encontrar de fato ali com os irmãos uma base para a sua expedição missionária. E Paulo ele vem trazer essa informação, de que ele gostaria de estar com os irmãos, ele gostaria de reunir com os irmãos, compartilhar os dons com os irmãos. E Paulo começa a sua carta se apresentando. Paulo começa a sua carta mostrando quem ele é e quais suas intenções, que tipo de evangelho ele prega. Porque na verdade, nesse tempo apostólico, nesse tempo de igreja primitiva, muitos evangelhos surgiram. Nós podemos ver isso em muitas cartas do apóstolo Paulo, assim como outros diziam, mas muitos evangelhos surgiam. Então precisava se entender qual era o verdadeiro evangelho. Qual era de fato o evangelho que era o de Jesus Cristo? Qual era o evangelho que deveria se propagar? Qual era o evangelho que deveria se falar? Então Paulo ele se preocupa. Paulo ele vem dizendo, antes desse versículo 16, ele diz: por isso quanto a mim estou pronto a anunciar o evangelho também a vós em Roma. Ou seja, eu estou pronto para também pregar o evangelho que eu prego em outros lugares, que já preguei em Antioquia, em outros lugares aonde eu já passei. Então Paulo ele está aqui trabalhando esse conteúdo da sua carta para provar para os irmãos de Roma que ele prega o evangelho genuíno. É uma coisa muito interessante que a gente precisa analisar. Hoje muitas pessoas estão aceitando muitos evangelhos. Muitas pessoas estão aceitando muito o que as pessoas dizem, o que as pessoas falam, elas não analisam as escrituras, elas não analisam de fato se de fato o que a pessoa está pregando é o evangelho verdadeiro. E nós precisamos entender esse conceito de evangelho, porque às vezes esse conceito de evangelho, pelas pessoas acharem que evangelho eu já sei o que é, mas na verdade existem conceitos que podem estar sendo deturbados, mudados, alterados, adulterados dentro do próprio evangelho genuíno. Nós estamos falando de um evangelho genuíno, não estamos falando de um evangelho adaptável. Porque na verdade hoje, independente de onde você esteja, mas hoje o evangelho, infelizmente, que não é o de Cristo, muitos evangelhos que têm criado vozes, que têm ganhado proporção na mídia, têm sido evangelhos que são adulterados, eles não têm base bíblica para muitas coisas do que eles falam. Então Paulo ele está com preocupação, irmãos, eu quero anunciar-lhes o evangelho. Então olha só, como é importante, porque na verdade às vezes muitas pessoas vão perguntar, mas Anderson, eu já conheço o evangelho, já sou até crente, já estou até na igreja. Paulo está escrevendo para uma igreja. Paulo está escrevendo para uma igreja que já existe, uma igreja que já está lá.
Uma igreja que já está formada, uma igreja que foi plantada por alguém, provavelmente um apóstolo. Uma igreja que já está erguida, uma igreja que já está crescendo. Paulo, ele quer pregar o evangelho. Por que pregar o evangelho? Porque, na verdade, muitos evangelhos aparecem. Paulo, ele quer frisar uma vez mais, ou quantas vezes forem possíveis, que o evangelho verdadeiro precisa ser anunciado. Então, olha só, três coisas nós vamos pincelar. Não sei, o vídeo pode ficar um pouco extenso, mas eu queria muito que você acompanhasse. Primeiro, Paulo ele vai falar de um posicionamento. Quando Paulo chega no versículo 16, ele diz: eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho. Não se envergonhar é um posicionamento. Paulo está dizendo: eu não me envergonho. Mas por que Paulo se envergonharia de um evangelho? Por que Paulo se envergonharia de algo que é poder de Deus? Por que Paulo se envergonharia, de algo que é tão grandioso, que é tão glorioso? Porque o evangelho na época, diferentemente de nossa época, as pessoas que propagavam o evangelho, nós conhecemos, sabemos as escrituras. Paulo foi perseguido, os cristãos foram perseguidos por causa do evangelho. A igreja de Cristo foi perseguida por causa do evangelho. Porque o evangelho é uma boa nova, mas uma boa nova para quem de fato está sendo salvo. Entende? Então olha só, quando Paulo está dizendo eu não me envergonho, ele fala assim: eu me posiciono. Eu sou aquele que prega o evangelho. Eu prego o evangelho de Cristo. Eu propago o evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Não me envergonho de falar de um Cristo preso na cruz do madeiro e um Cristo que foi ressurreto. Não me envergonho de ter abandonado o farisado e me convertido, de ter um encontro com Cristo. Eu não me envergonho de todos os tempos, de todas as minhas dedicações, de todos os meus zelos, ter abandonado para seguir a Jesus Cristo. Não me envergonho de ter podido ou ter, na verdade, tido a proporção ou a aspersão, ou na verdade a aspiração de ser alguém muito maior, de ser alguém escrito no livro da sabedoria dos judeus, no livro das sabedorias dos farisados, um nome, um ícone dentro da comunidade judaica. Não me envergonho, antes ser, na verdade, me tornar, como o apóstolo Paulo diz, a escória. Então, ou seja, eu não me envergonho de tomar a posição e de propagar e anunciar o evangelho, mesmo que me persigam, mesmo que o meu nome seja arriscado, mesmo que eu seja chamado de anátema, mesmo que eu seja exposto ao vitupério, mesmo que eu passe dificuldades, como ele diz em Filipenses. Não me envergonho. Porque primeira coisa para se viver um evangelho, não se envergonhar do evangelho. Porque o evangelho tem causa e o evangelho tem efeitos. Nós precisamos entender, Paulo quando diz eu não me envergonho, ele está pela causa, ele não está pelo efeito do evangelho. Hoje tem muita gente vivendo pelo efeito do evangelho. Eu quero cura, eu quero bênção, não é errado você procurar aquilo que de fato só Deus pode fazer. Porém não é a essência do evangelho. A essência do evangelho é entender o que é o evangelho. A essência do evangelho é saber que esse evangelho que é a causa, eu não posso viver nele pelo efeito, pelo que ele pode fazer por mim. Eu vou seguir a Cristo para ele me curar, eu vou aceitar Jesus para ele transformar minha vida. Não, cara, você vai crer, porque na verdade não existe outro caminho. Não existe outra passagem para se passar. Então Paulo se posiciona independente dos efeitos. Ele se posiciona por causa da causa do evangelho, não por causa dos efeitos do evangelho. Isso é verdadeiro evangelho. Não esses evangelhos balelas que existem hoje sendo pregados. Não esses falsos evangelhos que muita gente tem sido enganadas pelos lobos que não são pastores. Na verdade são lobos em meio às ovelhas. Então não são esses evangelhos. Agora, entre o evangelho, porque na verdade não me envergonho, posicionamento. Depois do evangelho ele fala, porque ele dá uma resposta, uma afirmativa, uma certeza, uma afirmação. Porque é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? O evangelho.
Esse poder não é o que te faz você chorar, o que faz você rodar, o que faz você falar em línguas, o que faz você transpirar, eu tô sentindo arrepios. Não, não, não. O poder que ele está falando, ele está falando do poder de retirar da escravidão, o poder de quebrar o jugo do pecado, o jugo da maldição, a opressão maligna. Lembra lá Isaías 61? Quando ele falou que o Espírito do Senhor me ungiu para pregoar as boas novas, libertar quem está cativo, oprimido do diabo, desfazer as obras, enfim, fazer tudo isso. Tudo isso, isso é poder. Porque na verdade isso, nenhum ser humano, nem eu nem você, por mais que você ore, por mais que você jejue, se não for o poder do evangelho, você não será liberto. Se não for pelo poder do evangelho, você jamais sairá de onde você está. Se não for pelo poder do evangelho, jamais alguém na sua casa será salvo, alguém na sua família será salvo, você não será salvo, você não será liberto. Se não for o poder do evangelho, nós precisamos entender isso, que é pelo poder do evangelho. Agora, muita gente quer exercer, usufruir do poder de um evangelho falso. Se você quer viver no evangelho falso, experimentará um falso poder. Entende? Porque poder que na palavra aqui, grega, é dunamis. É algo que explode, é algo que consome, é algo que abrange todos os ambientes. Ou seja, o poder aqui não é só para uma área, o poder ele trabalha em todas as áreas. Ele trabalha na sua área espiritual, sua área sentimental, na sua área emocional, na sua área física, conjugal, familiar, em todas as áreas. Quando uma pessoa entra no evangelho verdadeiro, Deus trabalha em todas as áreas de sua vida. Todas, o poder do evangelho entra literalmente na sua casa. Lembra do carcereiro que estava Paulo e Silas? Quando ele vê que o cárcere está aberto, ele tenta se matar, Paulo fala assim, não faça nada contigo. E ele chega, o que eu faço para ser salvo? Aí ele fala assim, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Porque o poder trabalha em todos os âmbitos. O poder vai trabalhar no seu trabalho, o poder do evangelho verdadeiro vai entrar no seu trabalho, vai entrar na sua casa, vai entrar na sua família, vai entrar na sua vida, vai entrar em todas as áreas e ele vai transformar a sua vida. Mas isso é o poder do verdadeiro evangelho. Paulo diz, não me envergonhe, posicionamento. Paulo vai dizer, porque é poder de Deus, afirmação, certeza, convicção de que ele sabe que o verdadeiro evangelho tem o poder. Um único poder. Agora, entre posicionamento e entre convicção, existe o verdadeiro evangelho. Paulo está falando aqui entre essas duas palavras, esses dois posicionamentos, esses dois polos, existe o central, que é o evangelho. Não me envergonhe de quê? Do evangelho. Porque é poder de quê? De onde é gerado o poder? Evangelho. E o que é evangelho? Evangelho é uma boa nova. Que o próprio Cristo chega em Marcos capítulo 1, versículo 15, que ele vai dizer, agora é chegado o reino de Deus. Arrependam-se porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. É o arrependimento, é o reconhecimento, lógico. Vou vir em outro momento fazer um outro vídeo sobre essas questões. Mas o primeiro contato para que o evangelho verdadeiro de Deus entre em sua vida, que o poder de Deus transforme a sua casa, a sua vida por completo, é entender, é ter arrependimento. O que é arrependimento antes? É um sentimento? Não é um sentimento. Arrependimento é o entendimento de que Jesus Cristo, ele se fez o sacrifício propiciatório. O que é propiciatório? Substitutivo. Era eu que era para estar na cruz, mas ele foi no meu lugar. Era eu para derramar o sangue, mas o sangue dele foi no meu lugar. Sabe por que eu não fui? Sabe por que não foi meu sangue que foi derramado? Porque eu sou impuro, porque eu sou pecador, porque eu sou falho, eu sou desgarrado, estava afastado de Deus, tinha inimizade com Deus, era pecador, meu sangue não valia nada, meu sangue não comprava nada, mas ele é justo, ele é santo, o sangue dele comprou, purificou. Evangelho, eu tenho uma boa notícia para vocês, que o evangelho verdadeiro só pode vir de uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Só uma pessoa é a pessoa do evangelho verdadeiro, Jesus Cristo. Homem nenhum pode ser o bambambam do evangelho, homem nenhum pode ser o centro do evangelho, homem nenhum pode manipular o evangelho, homem nenhum pode desfazer a palavra que está no evangelho, nenhum homem pode fazer isso. E Paulo diz, eu não me envergonho. Pode ser os filósofos, podem ser os sociólogos, podem ser os fariseus, podem ser os professores de universidade, podem ser quem for os imperadores, não interessa, eu não me envergonho, porque o Jesus Cristo é o único que tem poder.
Eles têm poder de ferir a carne. Eles têm poder de fazer a minha carne perecer. Eles têm poder de fazer com que eu sofra momentaneamente. Mas Jesus tem o poder de fazer eu viver eternamente. É sobre esse evangelho. O evangelho que Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer que todos pecaram e foram destituídos, afastados da glória de Deus, mas agora sendo, pois, justificados, inocentados. A culpa que estava sobre mim foi paga, foi retirada por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então ele me inocentou dos meus pecados, das minhas culpas, dos meus delitos. Ele retirou de mim essa culpa. E a Bíblia vai dizer que gratuitamente, não quer dizer que gratuitamente foi porque eu não paguei nada, de fato eu não paguei nada, mas não foi gratuito para o Filho de Deus. Ele sofreu, ele padeceu, ele viveu vitupérios, ele viveu vergonhas, foi chamado de muitas coisas, foi caluniado, mas ele venceu todas essas coisas para que de forma gratuita, sem obra nenhuma minha, até porque as minhas obras não valem nada acerca da salvação. As minhas obras não contribuem nada para a minha salvação, mas as obras são necessárias para que outras pessoas possam se aproximar da salvação que é Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso aqui. O verdadeiro evangelho não é sobre homens, não é sobre as manipulações, não é sobre as questões que eu acho que é. O verdadeiro evangelho é sobre Jesus Cristo. Fica com essa palavra. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe em nome de Jesus.